começo desse dorama é pesadíssimo e no vídeo de hoje nós vamos comentar os 2 primeiros episódios lançados do dorama The Good Bad Mother. Oi, eu sou a Carol, esse é o Minha Vida é um Drama e eu estou de volta finalmente depois de um surto de semanas. Acabei ficando sem medicação por alguns dias, fiquei 3, 4 dias sem medicação e tive uma crise muito intensa, ainda tô na crise. Eu quero agradecer muito vocês pelas mensagens de melhoras e não tá sendo fácil, tô passando por uma crise, por um momento delicado. Tive uma recaída, mas não fiquei no chão. Tô voltando de volta, é sobre isso. Eu, bebezinho? Dá um beijinho, mamãe, tá? Ai, meu Deus do céu, é muito fofinho, filho. Vai! O dorama ele tem 2 pontos de vista centrais. O primeiro ponto de vista é da personagem Soo-young. Conta a história na vida dela no final da década de 80. Quando ela foi pedida em casamento, casou e foi morar numa fazenda de porquinhos junto com seu marido. Nesse meio período ela acabou engravidando. Houve alguns problemas políticos envolvendo as Olimpíadas, que fez com que a fazenda de porquinhos dela fosse incendiada e o seu marido foi assassinado. E foi dado como se ele tivesse tentado tirar a própria vida. Do ponto de vista da Soo-young, ela não tinha o que fazer a não ser recomeçar. Então ela pegou tudo que ela tinha, se mudou para outra cidade e mesmo grávida, quase parindo até o final da sua gravidez, ela trabalhou todos os dias para criar a fazenda de porquinhos para ter o seu sustento. É muito legal e muito bem retratado a realidade de algumas mulheres que infelizmente precisam trabalhar estando grávidas. Conheço várias, tenho vários exemplos na minha família de mulheres que, guerreiras, trabalharam grávidas. Inclusive tem uma tia que ela trabalhou até o dia que ela pariu, que ela tava parindo, aí ela foi pro hospital. Uma força incrível dessa mulher. Mas do ponto de vista da Yoon-sung, ela queria criar o seu filho para que ele não tivesse a vida que ela teve. Inclusive que ele se vingasse das pessoas que fizeram mal para eles e assassinaram o seu marido. Então o Kang-woo, ele foi criado desde criança para ser o que tinha a nota mais perfeita, estudava o tempo todo e ele não podia falhar. A rotina dele era basicamente ir para a escola, chegar da escola e estudar até a noite. Inclusive, ele não podia comer muito para não ficar com a barriga muito cheia e não ficar cansado com sono. Ele não brincava, ele não fazia nada lúdico. O que geralmente criança gosta de fazer? Brincar, correr e tudo mais. Não era o caso do Kang-woo. O Kang-woo só estudava e tinha que ser perfeito nas notas, senão ele não conseguiria ser promotor de justiça. E até uma cena muito importante em que ele fala que ele perde a prova para ajudar uma amiga, que inclusive nasceu no mesmo dia que ele, e a mãe dele fala, mas por que você foi lá? Não tinha outras pessoas para ajudar ela? Larga aquela menina lá e fosse fazer sua prova. A pressão para ele estudar e ser perfeito nas notas e virar promotor de justiça era enorme. Só que aí a gente tem um segundo ponto de vista no mesmo dorama, que é o ponto de vista do Kang-woo. Para ele, tem até uma cena muito importante que ele não vai num passeio porque a mãe dele é má. Do ponto de vista dele, a mãe dele é uma pessoa muito ruim, que não deixa ele se divertir. Ele só pode estudar. Não pode nem, inclusive, comer até... Sabe quando você come até a barriga estourar? Não podia. Tinha que ser sempre ali na regra, porque ele não podia ficar cansado, porque o trabalho dele era estudar o máximo que ele podia para virar promotor de justiça. Eventualmente, o que acaba acontecendo é que ele vira promotor de justiça, sai do interior da Coreia do Sul, vai morar em Seul e acaba tendo a vida que ele disse pra mãe dele que ele ia ter, porque era a única coisa que, na visão dela, ele prestava. Ele se afasta da mãe dele. Isso causou ele ter muito ódio da sua mãe. Ódio, rancor, tristeza, não entender o comportamento dela. E a explicação que ela sempre dava é que ele não ia ter a vida que ela teve, que ele ia vingar o seu pai e que ele tinha que ser promotor de justiça, porque promotor de justiça sim tinha poder para fazer o que quisesse. Ele tem uma briga com a mãe até que ele decide pedir para uma pessoa X dentro do dorama que faz sentido adotar ele. E tem aquela cena fatídica do final que a mãe dele acaba assinando, mas não entende o que estava acontecendo. E aí ele sofre um acidente e nos próximos episódios a gente vai ficar sabendo mais detalhes.
Mas esses dois pontos de vista são muito importantes pra gente entender o comportamento dessa mãe. Eu, Carol, tô num lugar de fala como filha. Eu não sou mãe e nem pretendo. Mas como filha, eu consigo entender a dor dele. E eu consigo entender o porquê que ele se afastou da sua mãe. Não tem como você manter relacionamento quando os seus pais ou as pessoas que te criaram falaram de tal forma que te magoou tanto que você não consegue superar aquilo. Não é que você não consegue, é que é muito difícil superar. Eu posso dizer isso com clareza porque eu passo por uma coisa parecida. E eu entendo o fato dele ter se afastado da mãe dele. Imagina você ter que, depois de velho, depois de já estar com a sua vida independente, vivendo a sua vida, olhar para aquela pessoa que te magoou, que te machucou, que é a pessoa que te colocou no mundo. É muito difícil. Só que eu também entendo ela como mãe, que ela pôde fazer o melhor que ela podia com as condições que ela tinha. Às vezes, ela teve uma criação amorosa, ela teve uma mãe boa e até, enfim, um casamento bom e tudo mais. Mas a única forma que ela conseguia passar pro filho dela a importância dele se formar como promotor era daquela forma. E às vezes, a pessoa acaba extrapolando. Se você vê o personagem ali tentando fugir a todo custo daquela realidade, porque a realidade que ele viveu é uma realidade que causa dor. O personagem em si, a gente já consegue perceber que é um personagem amargurado, revoltado, trata todo mundo mal. Ele levou para aquele lado que a raiva é tudo que ele tem e é o que consome ele, inclusive tirando a vida de uma mãe e um bebê para fazer um esquemazinho ali. Como é perigoso esse tipo de comportamento. Eu lembro que quando eu ia pra igreja, né, sempre rolava aquela frase, honra os seus pais, honra os seus pais. A palavra do pai é lei na terra. Eu não concordo com isso. Porque quando a gente santifica os nossos pais, a gente coloca ele num lugar de santidade, a gente tira deles o direito de errar. A gente tira deles o direito de fazer algo que não é bom. Existem sim pais que são abusivos e existem sim pais que tiveram comportamentos abusivos. Eles podem até não admitir, mas existe. E é aí que mora o problema. The other way around as well. O pai santificar o filho também é um problema. Porque quando você coloca qualquer pessoa em estado de santidade, e eu não quero levar para um cunho religioso, mas por uma influência da religião, você colocar alguém numa postura de santidade, você tira o direito, na verdade, daquela pessoa de errar, de fazer algo incorreto, de fazer algo baseado nos sentimentos dele ou dela, de fazer algo que talvez não era ali, a pessoa não tinha como agir de outra forma, era o que ela podia fazer com o conhecimento que ela tinha, com as condições que ela tinha. A gente sabe que o dorama vai ter uma reviravolta enorme. Não sei se você está acompanhando na Netflix ou em outro canal. Eu tô ansiosa pelos próximos episódios, porque eu já assisti algumas coisinhas no YouTube que tá bem interessante. A minha primeira impressão eu acho que esse dorama vai abrir pauta para discussões sobre o comportamento dos pais com os filhos e os filhos com os pais. Aquilo que eu disse, a santificação, a religiosidade, acertei. A religiosidade em relação aos pais, que eles são santos, que eles têm que colocar num lugar de postura maior que a nossa, que a gente não pode questionar, que a gente não pode fazer nada, é uma questão incorreta, porque os nossos pais são seres humanos como a gente. Nem todo pai é abusivo, mas alguns pais possuem comportamentos abusivos. No meu ponto de vista, o comportamento dela foi sim um comportamento abusivo extrapolado, beirando ao absurdo. Não precisava ser daquela forma. Mas a gente precisa entender que a personagem estava agindo com as condições que ela tinha, com o conhecimento que ela tinha e com o que ela podia oferecer para o filho dela. Infelizmente, eles acabaram se afastando.
mas o dorama vai mostrar ali que uma situação vai unir os dois de volta. E tô ansiosa pra ver essa parte. Recomendo muito você começar a assistir esse dorama. Inclusive, quero trazer vídeos de curiosidades dos personagens, porque tem alguns personagens ali, alguns atores e atrizes desse dorama, que são muito legais. O que você achou desse início de dorama, desses 2 episódios? Tá achando interessante? Acho que vale a pena acompanhar o dorama? Meu ponto de vista vale. Mas conta pra mim aqui nos comentários do que você achou. Tô curiosa pra saber, menina. E ó, estamos de volta. Caí, gente, tive uma recaída intensa da depressão, mas sacudia, como diz minha sogra, sacudia a poeira, dá a volta por cima e vamos que vamos, minha filha. É sobre isso, é sobre não desistir. Então não desistam de mim, gente. Se inscreve aqui no canal se você é novo nesse canal. Se você tem alguma sugestão de vídeo pra mim, deixa aqui nos comentários também, eu vou amar saber. E é isso, eu vou indo dessa e a gente se vê numa próxima. Anime que se eu, um beijo, fique em paz e até mais, tchau!